ai, nossa senhora. Cachorro vai ser um tema recorrente no programa de hoje. Não terminei de ver o filme, não. Eu parei para da live, né? Que eu tô aqui, deve estar mais que a meia hora de filme, mais ou menos. Muitas coisas para dizer. Assim, antes de começar a falar, né? Vai rolar spoiler, até porque é um filme de 1982. Assim que eu dei o play, minha namorada adorou, que é com... Qual o nome do cara? Kurt Russell. Não, o diretor, o Ah, o John realizador. Carpenter. John Carpenter falou, nossa, você vai gostar, que não sei o quê, e tarará. Eu falei, tá bom, né? Aí entra Kurt Russell. Tô esperando meu pai não vai entrar não. Meu pai adora Kurt Russell. Vamos dizer o contrário. Quando vê que tem um filme com Kurt Russell, ele já tá com um tijolo na televisão. Então, já entendi por que ele não gosta do Kurt Russell. Mas tava assistindo, né? Você falou, eu falei, pô, é filme de terror, né? Eu não gosto muito do gênero de terror. Mas, assim, tranquilo ver, né? É aqueles negócios nojentos, né? Aquele terror de monstro e tal. Mas dá pra assistir, né? Mas eu prefiro ver a Adam Sandler. Mas vamos lá. Hoje vai ser o oposto, né? Eu gostei, tu não gostou. É bom que a gente se complementa, né? Eu segui um filme ruim pra tu ver, ruim pra eu poder assistir. E assim, a gente vai aprendendo. Realmente, eu não gosto desse tipo de filme. Aí tá definido, eu não gosto. E assim vai. Mas vamos lá, né? A gente vai falar hoje, né? As nossas lives, elas estão. A gente define o filme, fala, né? Geralmente dá um tempinho para poder assistir e conversar. E a ideia da live é justamente falar sobre filmes, né? De como comentar sobre filmes, para que vocês possam assistir depois de ver a live, ou quem já viu, rever essas coisas todas. O filme que a gente vai falar hoje é sobre O Enigma de Outro Mundo, que é um filme de 1982, que ele está na categoria, não, no gênero ficção, terror, ficção científica. Similar ao que a gente tem do Alien, né? O Oitavo Passageiro, o primeiro filme da série, que você tem esse gênero, como é que fala? Um filme de dois gêneros, mas ele fica nessa dúvida se é um ou outro, porque é bem montado, vamos dizer assim, é um roteiro bem montado. É um filme de direção, né, do John Carpenter, né, que é um filme que a gente prometeu falar aqui também que eu tenho que assistir, que é O Bebê de Rosemary, Halloween, né? Ele Não, tem vários clássicos Bebê de Rosemary é do Roman Polanski, não é do Carpenter, não. Eu procurei e vi Bebê de Rosemary na lista também. Não. É o Halloween. Halloween é do Carpenter. Tá. Mas eu vi que ele fez outros filmes também que são nomes bem conhecidos, né? Filmes também que eu não pararia talvez para assistir. Aí meu pai tá comentando filme de terror. Aventureiros do Bairro Proibido, por exemplo. Também é dele. É dele também? Uhum. Com o Kurt Russell também. Nossa, eu adoro. Então, e aquela coisa, né? Assim, quando tem um diretor que fecha com uma equipe boa, acaba tendo o mesmo ator em todos os filmes, né? Exemplo que a gente tem é o Nolan, que trabalha com o Christian Bale, e o cara lá que fez o Bane, que eu esqueci o nome. Tá sempre O nos Tom filmes que a gente Hardy. gosta de trabalhar. Se dá bem. Então, é um filme de John Carpenter, né? Como estava comentando. E tá aqui na ordem de 20 milhões de dólares, né? A bilheteria, né? Eu não sei quanto é que foi. Pô, você fez 20 milhões de dólares em 1980. Temos que respeitar. E foi um fracasso. Não, e foi um fracasso pro estúdio, né? Porque, vamos lá, dar um contexto. Eu vou deixar você mais à vontade, porque, né? Você indicou o filme. Tu ainda tá traumatizado. Não, assim, não tem nem de ver, não tem nem de ver, mas vai lá. O filme, ele na verdade, ele é uma adaptação de um conto do John Campbell Jr. chamado Who Goes There, que é O Monstro do Ártico, que é um conto de ficção científica / terror lá da década de 50, que era a época realmente que a ficção científica estava aflorando, essa ficção científica mais de monstro, né, que a gente conhece. E
na década de 50 mesmo, teve uma adaptação do filme chamado O Monstro do Ártico, bem parecido com O Enigma de Outro Mundo, só que não tão nojento. Porque, assim, década de 50 também, era aquele filme que os cientistas usavam terno, ficavam falando que nem lords ingleses, sabe? Um respeitando o outro, até nas cenas realmente de correria. Enfim, aquela bem, bem característico da época. E desde a década de 70, o Carpenter já tinha um planejamento de fazer o Enigma de Outro Mundo. Só que inicialmente ele queria fazer um remake do filme da década de 50. Com o tempo, assim, primeiro que ele precisava de orçamento, né, para o filme. Ele teve que fazer outros filmes ao longo do caminho. E, assim, questão de direitos autorais, os direitos autorais do filme foi sambando de produtora para produtora, de estúdio para estúdio, até que saía mais barato fazer uma nova adaptação do conto da década de 40 do que realmente fazer um remake do filme original. Então, a partir daí, aí saiu o Enigma de Outro Mundo, a versão realmente que a gente conhece. Ele é um filme que tem essa pegada um pouco de sci-fi, não tanto sci-fi, ele realmente apela mais para o terror gore e para tensão, porque assim o filme o filme é absurdamente tenso em alguns momentos. Só que ele tem um problema, assim, para a época não era um problema, é que assim ele tem muita da estética dos anos 80 mesmo. Eu diria até que ele tem um pouco de estética dos anos 70, né? Porque ali 82, a década tinha virado há pouco tempo. O cinema ainda estava se adaptando com a linguagem ali da década. Então, por exemplo, você tem os caras o pessoal da base, a galera da base, igual o Kurt Russell, todo mundo super barbudo. Se não tá barbudo, é absurdamente cabeludo, com aquela cara de que fuma 10 carteiras de cigarro por dia. Cigarro derby. Do derby. Percebe-se que não tem nenhum rostinho bonito, apesar do Kurt Russell ser o galã, né? Mas não tem nenhum rostinho bonito, são caras mais velhos, você percebe que são caras para passar esse ar de experiência. E assim, quando a gente vai vendo para os dias de hoje, acaba criando, criou-se um ambiente absurdamente tétrico ali dentro daquela base, porque você já percebe que os caras já se detestavam, porque um manda no outro, basicamente, mas existe uma linha de comando ali, existe uma hierarquia, mas os caras parecem que não gostam de respeitar essa hierarquia. Então, chega pro Kurt Russell e diz, tu vai ter que... Confinamento, né? Tipo de confinamento. Os caras estão numa base isolada, confinada, e assim, é aquilo ali, né? A galera jogando sinuca e ping-pong. Pô, o trabalho deles a diversão deles é aquela merda, né? Não tem nada pra fazer. Ficar assistindo VHS de programas que, sei lá, já passaram há meses e ficar assistindo isso sempre. E tem toda aquela situação que o cara chega e diz, tu vai ter que subir com um helicóptero nessa nevasca. Aí o cara diz, não, mas se eu for, corre risco de acidente. Aí o cara diz, mas vai ter que ir... Ele até dá a oportunidade, a decisão é sua, mas é aquilo. Ou tu vai, meu amigo, ou vai sofrer alguma consequência aqui dentro. Então, é um ambiente absurdamente escroto já, porque os caras já estão ali confinados há anos. Assim, anos é sacanagem, mas alguns meses, né? Algumas semanas, realmente. E o principal, sem comunicação, porque logo no início diz que eles já perderam comunicação com o continente há uns duas semanas, há algum tempo. Então, é urgente, não sei o quê, aquela coisa. Exato. Então, eles já estavam ali realmente numa tensão. Mas falando. Só uma certa dificuldade para me concentrar no filme também, porque eu tive acesso a uma versão que era áudio original e sem legenda. Então, algumas coisas eu não consegui interpretar de maneira imagética, vamos dizer assim. De maneira textual, uma coisa outra. E para completar, assim, para colocar passar uma sinopse geral, entra um alienígena na base, um alienígena se infiltra nessa base, e esse alienígena, ele assimila as pessoas ou os animais da base. Então, quer dizer que... né?
Qualquer ser vivo, exato. Então quer dizer que qualquer pessoa ali pode ser o alienígena. E então começa a escalar essa tensão entre eles, porque os caras já não se gostam, já estão trancados ali algumas semanas, sem comunicação. Chega um Poderia alienígena. já um ter matado o outro com ou sem alienígena antes. Exato, exato. Se aquele cachorro não tivesse entrado ali, os caras já iam se matar. Aí aparece um alienígena. Os caras começam a tentar compreender o que é aquilo, como ele age, sendo que ele já se infiltrou ali de tal forma, já contaminou de tal forma a população da base, que meio que é um caminho sem volta. É basicamente luta pela sobrevivência para você não ser assimilado também. E a partir daí começa toda a loucura do filme, todo aquele gore dos cachorros sendo assimilados, ou a cena da barriga, né? Não sei se chegou a ver. Então, tem todo o gore, toda a violência e toda a tensão do filme, porque é a corrida contra o tempo. Porque, no geral, no final, o alienígena, ele queria sair dali. Sendo que ele não podia sair dali deixando todo mundo vivo. Ele tinha que eliminar um por um para poder realmente escapar, senão iam entregar a existência dele. E é o filme todo realmente nessa luta desesperada pela sobrevivência dentro da base. É tipo polícia detetive, né? Aquelas brincadeiras de polícia detetive, tipo, é a mesma coisa, né? Basicamente, todos os filmes de terror têm um enredo parecido com esse, né? De alien, de monstro, você tem algum monstro. Ou quando o monstro é muito grande na cidade, mata todo mundo e tem que ter um herói para salvar. Ou então é algum monstro que ninguém sabe quem é, que vai sumindo as pessoas de tempo em tempo. Aí no final você vê que o monstro estava, né, ao seu, lado a lado com o inimigo, né? Geralmente é assim. Vai lá, continua, desculpa, te interrompi. Não, é assim, o Carpenter, esse filme, apesar do teu choque, André, esse filme, ele foi considerado um fracasso dentro do estúdio, porque o filme custou, eu acredito, ele custou 19 milhões, arrecadou 18, algo assim, arrecadou 1 milhão a menos, se eu não me engano, 1 milhão a mais. Para 38 milhões, mas... Deixa eu ver se é o mesmo filme aqui, ver se eu não tô vendo besteira. Não, tem o de 2011, tem o de 2011. Não confio. Abri aqui. Não, Pronto. abri o filme errado. Eu botei The Thing e botou o A Coisa, que não tem nada a ver. O It. Não, então, o filme ele custou 15 milhões e lucrou 19. Se a gente parar para pensar, o filme ele simplesmente se pagou. Ele não foi um fracasso, um fiasco comercial, mas assim, os caras colocaram 15, receberam 15 de volta. Não teve, o lucro foi muito pequeno, considerando a quantidade de produtores envolvidos, de roteiristas, de royalties que tem que pagar, enfim. Então, hoje o filme já é considerado um clássico cult. Provavelmente ele já triplicou o orçamento dele, com venda para VHS, venda para DVD, com venda de pôster também, porque o pôster dele já é um pôster cult também no mundo do cinema de terror. Então, mas assim, para a época, acabou sendo um fracasso. E o Carpenter ficou com isso na mente, porque o Carpenter, 10 anos antes, menos de 10 anos na verdade, mas em 78, ele tinha feito o Halloween. E Halloween talvez seja o maior filme slasher assim, de todos os tempos. Jason só existe por conta de Halloween, Freddy Krueger só existe por conta de Halloween. Então todos os clássicos do terror que a gente conhece existem porque o Carpenter criou isso lá em 78. Por causa do Halloween, basicamente. Então, o Carpenter ficou realmente sentido com isso. E depois disso, ano após ano, ele começou a fazer outros filmes que tinham basicamente a mesma temática do Enigma de Outro Mundo, só que com outro, assim, a mesma vibe, ficção científica, terror e gore. Então, na década de 80, final da década de 80, ele fez um filme chamado O Príncipe das Trevas, que é o mesmo esquema, sendo que são as pessoas trancadas dentro de uma igreja. Aí, no final dos anos 2000, começo dos anos 2000, ele fez o Fantasmas de Marte, que também é a mesma coisa, sendo que são as pessoas presas em Marte, com monstros também. Então, quase que funciona, né? Exato. Sendo que ele ficou tentando assim, reutilizar a fórmula, né, já
já batida com o tempo, porque ele ficou com esse trauma, porque o Enigma de Outro Mundo acabou sendo um fracasso. Só que hoje, realmente, assim, para o público, no geral, assim, é um filme aclamado, é o filme, acredito que no IMDb, é o filme do Carpenter com maior nota, com os maiores ratings, porque, assim, a galera realmente adora. Eu também, apesar do teu trauma, né, assim, eu também gosto muito do filme, por conta do clima, da vibe, enfim, também gosto do gore e tal. E, assim, é um filme que, apesar dele não ter saído bem realmente no lançamento, ele acabou criando o nome dele ao longo dos anos. Tá. Falando sério agora sobre o filme, não terminei de ver ainda, vou terminar essa pausa aqui por causa disso, né? Tirando essa parte de meleca, nojenta, essas coisas todas, eu gostei muito da direção de arte. Em alguns pontos, né? Vamos pontuar. Então, assim, composição de cor, massa, você tem os personagens, né? O cenário bem colorido, você tem, assim, dá essa impressão realmente que eles estão num local científico, né? O cara teve o cuidado de montar, né, os equipamentos, aquilo tudo. Tem algumas coisas assim que me incomodaram. Assim começou o filme, que o Kurt Russell, né? Na Antártida, né? 50 graus negativo, o cara andando de camisa, né? Saindo da cabana e falou assim, porra, não é possível. Eu já vi temperatura fria e não dá, né? Eu não peguei 50 graus negativo, mas não dá para o cara abrir uma porta dessa e assim, beleza. Eu tô aqui na minha cabana, abro a porta, poder olhar a paisagem e fumar. Não, você já gelou o ambiente todo, vai gastar aquecimento. Algumas coisas assim. Outra coisa, né, que eu nunca vi tanta montanha, morro e rocha na Antártida, né? Porque o filme não foi gravado na Antártida, foi gravado no Canadá. E tem umas cenas que eles quebram as portas e as coisas com muita facilidade. Que se fosse realmente numa base para local frio, você não ia ter uma porta de papelão ou então de madeira, de Alcatex, né? De MDF. Você ia ter uma porta que vai poder ter o isolamento térmico. São coisas assim que, para a época também, te dá o desconto, aquilo tudo. Em termos de fotografia, eu gostei muito. A cena do computador, André. O Kurt Russell perde no jogo e joga o uísque no computador. Não! É assim, é uma base, né, velho? Não vai chegar um computador, ele não vai comprar o Mercado Livre, o eBay, vai entregar um computador novo para ele, né? Ele vai chegar por navio daqui a 6 meses um computador novo que ele perdeu no xadrez. Porra, sabe? Um negócio assim, beleza, é só pra construir um personagem. O cara não tá aqui pra nada, né? O cara é malvadão. E assim, um computador daquele pra época ele vai custar uma fortuna. Então só pra dizer que o cara é malvadão mesmo, tô nem aí, né? Eu sou foda. É casca grossa, né? Queima o computador, sai sem roupa na neve, o cara é brabo. Tipo assim, é um negócio assim meio doido. Mas eu gostei muito da fotografia. Tem umas cenas que são muito bem construídas, assim, em termos de luz, composição. Eles fazem muito cena de estresse, né? Compressão de estresse. Então, quando ele bota o personagem aqui no canto, que vai passar um monstro ali atrás, né? Vai dar um susto. Então, é um filme da década de 80 que tem umas cenas que você realmente toma susto. Pô, você xinga um palavrão, filho da puta. Eu xinguei aqui, filho da puta. A trilha sonora é legal também. Eu só acho que a parte de áudio não é tão boa, né? Porque ele dá um soco, parece que tá dando Hadouken no Street Fighter, né? Assim, áudio dos anos 80 no cinema também, não tem como, né? E a trilha sonora é do Ennio Morricone, né? Que foi o grande compositor dos westerns, do Sergio Leone, na década de 60. Então, assim, foi um trabalho pontual dele. Ele não fazia muita trilha para filme de terror, mas ele acabou fazendo ali, juntou com o Carpenter e entregou a trilha do filme. Gostei. Ele cria realmente esse clima de suspense, de tensão, né? Eu vou ver até o final do filme. Apesar de ter essa né, que você fala de gore, né? Essa nojeira dos monstros, do sangue, aquele exagero, né? Do nada virou exorcista, né? O monstro cola no teto. É muito exagerado. Pra que isso, né? Já era o suficiente que tá acontecendo. Mas E assim, pra época também deve ter sido muito forte os bonecos, né? A maquiagem, o
os monstros, né? Os efeitos, né, também, os Então, efeitos práticos ali. algo muito prático, né? Efeito prático. Você não tinha muito. Não tinha CGI, né? Basta ver como ele estava jogando xadrez no início do filme, né? Então, Não, você tinha CGI, você tinha muito efeito prático e muito stop motion, né? Tem muita série que é stop motion. Imagina o trabalho que deve ser para montar não sei quantos tentáculos, não sei quantas patas de monstros se mexendo, andando no stop motion. Isso é um trabalho violento. Não, e até assim, até o começo do filme, o filme ele já começa meio esquisito, porque uns caras no helicóptero tentando matar um cachorro. Você já fica pensando, poxa, os caras querem matar um cachorro? Só te interromper rapidinho. Eu achei legal porque você não tem diálogo no filme, no início do filme. E eu fiquei assistindo, acho que quase 10 minutos de filme, esperando para ver se era dublado ou se ia ter legenda e tal. Aí, aí o cara desce para poder. O cara que vai falar do helicóptero tá falando um outro idioma. Aí eu fico assim, meu irmão, eu acho que é dublado, eu não sei. Aí depois de muito tempo que eu fui ver que o filme não era dublado. Então, você cria todo aquele suspense, aquela trama do início do filme, aquela tensão já do cachorro correndo, por que o cara vai matar um cachorro tão bonito, né, no helicóptero, descendo o dedo no. Não, o no cara cachorro, começa a jogar granada no cachorro, né? Você fica, caramba! E, assim, o interessante é que o filme ele já começa de forma um pouco estranha. Até, assim, mais ou menos ali, até uns 20 minutos de filme, você não sabe o que está acontecendo. Você não consegue imaginar, porque você sabe que entrou um cachorro ali na base, o cachorro está agindo de forma meio estranha, porque ele começa a entrar no cômodo do cara, tem uma coisa, tem uma cena aqui, uma cena ali, mas encontra um monstro, né, já um animal que foi tentar ser assimilado e não foi, só fica aquilo lá. O que é que vai acontecer? Até a cena do canil, que é quando realmente a coisa, né, o The Thing realmente se revela, que é realmente quando abre o focinho do bem Resident Evil, né? E aí já vem, se o Resident Evil se baseou. É tudo igual, tudo mesmo criador. Aí realmente ele se abre ali e começa toda aquela loucura de tentáculo para um lado, começa a cuspir gosma na cara do cachorro, o cachorro começa a agonizar, os pelos caem, fica aquela loucura toda. E assim, se a gente for parar para pensar, apesar dos efeitos hoje em dia já serem um pouco mais borrachudos, né, em relação ao que a gente já tem nos dias de hoje no cinema, para a época, isso deve ter sido absurdamente chocante. Tão chocante quanto a garotinha do Exorcista girando a cabeça em 360 e cuspindo verde. Só que de forma muito mais agressiva, porque você tinha sangue, você tinha um animal. Então, aí veio o Kurt Russell com a espingarda e dá tiro no cachorro que não estava sendo assimilado. Então, poxa, você está matando animal que não tinha nada a ver com isso. Então, mas não sabia, os cachorros estão se matando, ele... Exato, porque o cara é o brabo da história. Então, já realmente muito chocante essa porrada. E com o passar do filme, isso vai escalando, né? Porque aí tem a cena da autópsia, né? A cena da barriga, que, cara, aquilo ali, eu com certeza no cinema, ninguém estava esperando aquilo. Eu acho que eu, quando vi essa cena pela primeira vez também, acho que eu devia ter 14 anos, sei lá, também não estava esperando essa cena. E as cenas mais pro final também, que eu acho que tu não chegou a ver também, que também vai escalando, vai nessa escalada de exagero. Então, assim, e a parte que o cara tá passando mal na maca e abre a barriga do cara e arranca o braço dele fora. Cheguei nessa parte. Assim, pronto, chegou a ver a cena do teste de sangue? Sim. Essa é a minha cena favorita do filme, porque assim, é uma cena absurdamente tensa. Tá todo mundo ali. Um cara desconfiando do outro, ninguém sabe realmente quem. Se alguém ali tá infectado, quem tá. Porque o filme, ele, apesar dele te mostrar a ordem das infecções, apesar de você ter uma ordem de infecção, ele não te mostra explicitamente, né? Ele realmente só tem uma cena, corta, aí dá-se a entender que o cara que não tá em cena foi infectado naquele momento que não estava em cena, enfim. Então, e cria mais tensão ainda, né? E cria mais tensão, porque a gente não consegue colocar de forma lógica. Inclusive, se a gente entrar no Reddit, tem
TCCs dos caras tentando encontrar realmente a ordem de como foram as infecções. Então tem a cena ali do sangue, o cara colocando, queimando o sangue, esquentando o sangue para ver quem se revela e tal. E quando se revela o monstro, né? Quem estava infectado ali, aí é barata voa, né? Aquele inferno todo de novo. O cara amarrado, pedindo pra ser solto. Amarrado do lado do outro, junto do outro. Foi a coisa mais idiota que eu vi. Mas tudo bem. É que a gente queria queimar todo mundo, matar todo mundo. Os caras estavam sob muita tensão, André. E aí... Pra dar mais emoção ao filme também. Se tivesse todo mundo amarrado longe, não ia acontecer isso, né? Mas estava todo mundo amarrado no mesmo sofá. Se um tá infectado, tá do lado do outro. Hoje, com o Covid, a gente tem outro pensamento também. Exato, né? Exato. Uhum. Amarrado, né? Se bem que sangue é diferente de ar. Mas tá amarrado lá do outro cara. Deu aquela reação, 3 caras amarrados no mesmo sofá. E um deles estava infectado. Meu irmão, me tira daqui. É engraçado a cena. E assim, é isso que define o filme. Para quem for realmente assistir mais tarde, quem quiser assistir mais tarde, o filme ele é chocante. Talvez se quem for assistir for uma pessoa mais jovem e tal, lá pelos seus 20 anos, talvez ache tosco, mas que compreenda realmente a época que o filme foi feito, assim, o clima que ele quer passar. Aí tu falou da direção de arte, né, do filme. As cenas em estúdio, as cenas internas, né, na base, foram gravadas no estúdio em Los Angeles. Para criar um clima realmente ali de Canadá, de Antártida, para o estúdio, o John Carpenter mandou refrigerar o estúdio a menos 40 graus Celsius. Assim, o cara botou para torar lá dentro. Por isso que algumas cenas que os atores estão falando e tá saindo aquela fumaça característica, né, da boca, não era efeito, era realmente real. Os caras estavam no ambiente frio. Eles não estavam em ambiente frio nas cenas externas, por isso que a gente tem Kurt Russell só de jaqueta, né? Você tem o velho também que sai sem casaco para neve. Então, até as cenas internas são até um pouco mais realistas do que as externas, porque realmente pensaram numa forma de refrigerar o ambiente, tornar aquilo ali o mais frio possível para os personagens, para os atores entrarem nos personagens. Entendi. Porque o pessoal está realmente mais bem vestido dentro do que do lado de fora, né? É impressionante isso. Uhum. E assim, em termos de direção de fotografia, você vê... a gente que estuda iluminação para cinema, essas coisas todas, vê que é filme, né? Então, é analógico, é película, o cara não pode errar. Então, é bem certinho, né? Noite americana, né? Luzinha azul, principal, para marcar que tá de noite. Dentro da cabine, não faz muito sentido. Mas você cria aquela atmosfera para quem está assistindo. Aí você tem isso bem amarradinho. Tá de noite, tá de dia, né? Porque você imagina, não tem sentido, né? Entrar... Eu não vou nem falar para dizer que eu estou falando besteira. Mas você tem bem amarradinho o azul, né? Batendo. Você tem tudo muito bem feito. É como se eles não fugissem à regra, né? Eles seguem as regras de iluminação à risca. Né? Exatamente. Tá no estúdio, você sabe que tá no estúdio por causa daquela cor de azul que tá entrando pela janela. Aquilo ali é uma luz com gelatina, como é que é? CTB, né, tal, papapá, para poder ficar azul daquele jeito, da ideia de noite americana. É certinho isso, tudo direitinho. Porque provavelmente na Antártica, né? Antártica, eu sempre falo errado. Talvez a cor da noite seja diferente, né? Porque você não tem noite e dia, né? Bem dependendo da época definidos, do ano, você tem dia o ano todo, ou então noite o ano todo. Eu sempre confundo o polo. Por conta da posição que está a porcaria do polo lá, do local. Então, ou vai ser dia o dia todo, ou noite o dia... Vai ser diferente. Não, mas é exatamente assim. marcam, né? Tem épocas do ano que é dia metade do ano e épocas que é noite metade do ano inteiro. Exatamente. Né? Mas, beleza, tá bom, né? Tudo bem. Né? Los Angeles foi gravado, né, no estúdio. E
até para quem está assistindo e não conhece, fica mais fácil. Tem algumas coisas que ficam mais fáceis, né? Ainda mais na década de 80, né? Era outra ciência, outra cultura. Você tem que deixar algumas coisas mastigadas para as pessoas entenderem, né? Então não adianta você botar muita tecnologia, a não ser que você passe o filme explicando aquela porcaria. Então fica um negócio cansativo. Mas eu gostei, assim, tem umas cenas em termos de composição, né, de enquadramento, você tem cena trabalhada em camada, então você tem um primeiro plano com o personagem e um outro plano lá atrás. Ele consegue fazer, dirigir, né, isso tem que ter uma habilidade, dirigir uma cena com muitos atores ao mesmo tempo, no mesmo enquadramento. Então, você tem discussão, confusão, você tem os atores posicionados, eles fazem ação, não fica ninguém perdido, né? Tem sentido eles estarem enquadrados. A direção de arte também, você trabalha-se a cor do ambiente e a cor dos personagens é algo bem harmônico, né? Cada personagem acaba usando uma cor para definir mais a personalidade dele, né? Você tem um cara lá que está sempre de azul, azul escuro, o outro está com algum detalhe laranja. Então você tem isso para poder diferir os personagens e facilitar. Porque todo mundo de máscara e vestido acaba ficando igual, você não identifica os personagens. Ele faz isso, né, dentro e fora, para poder facilitar a compreensão das coisas, né? E eu achei muito engraçado a cena que eles prendem o cientista lá, o médico, sei lá, na cabana do lado de fora. Ele faz uma fotografia que já conta a situação sem precisar contar, né? O cara ele disse que vai todo mundo morrer. Aí, tipo assim, quando o Kurt Russell abre, né, para falar com o cara, e tá o cara no canto e já tem uma forca, né? Posicionada ali para o cara se matar. Só que não faz sentido nenhum aquela forca tá naquela altura, né? Porque ele não tem 1,10 m de altura. Ele é alto. Exatamente. Mas assim, tá ali para você bater o olho e falar assim, porra, o cara já tá esperando a hora de se matar. Então você tem uma composição em camadas. Então tem aqui a janela, né? O primeiro plano que é o Kurt Russell, né? Aí você tem lá no fundo, no meio do caminho, a forca e lá no fundo o cara comentando. Então, você tem uma composição em camadas, né? Você tem essa construção imagética que, assim, é um filme da década de 80 e é bem feito, né? Tirando a parte do rosto, né? Que aí eu já estou criticando também, porque não é muito... como eu falei, eu prefiro mais Adam Sandler. Não é a tua praia. Não é praia. Mas... é um filme amarradinho, é um filme bem feito. Eu quero ver o final, estou curioso para ver quem inclusive, o Júlio comentou aqui, ó, também, que, assim, que é um filme muito ótimo para assistir antes de dormir e que é um bom filme para assistir comendo espaguete ao molho sugo. Molho sugo. Daqui a pouco a gente vai jantar, eu vou... talvez eu assista comer. Não, mas isso é interessante da questão da tolerância das pessoas em relação ao filme, né? Por exemplo, eu consigo assistir filmes absolutamente violentos, gore, comendo de boa, assim, não me embrulha o estômago. Aquele que a gente falou na última vez, Holocausto Canibal, por exemplo, eu acho que eu lembro que eu assisti almoçando, teve uma parada dessa, Centopeia Humana também, assisti fazendo um lanchinho e tal. Então, isso que é curioso da questão da tolerância, né, das pessoas. Só que, por exemplo, algo que me dá muita agonia, cena de tortura envolvendo, assim, nem cena de tortura, mas cenas envolvendo cortes, aqueles planos de detalhe no corte, né? Pode ser um corte mais simples, pode ser um corte de papel, já me dá agonia. É algo que, não, pode cortar o cara no meio que eu tô sorrindo. Se for aquele plano de detalhezinho do corte bem fininho assim, eu já não aguento. Então isso que é curioso. Entendi. É curioso, muito curioso mesmo você tá comentando aí, né? Mas é engraçado, eu boto uns filmes, antigamente eu via muito, dormia, né? E pra dormir eu botava uns filmes pra assistir. Mas só filme violento de tiroteio dormia que nem uma pedra, sabe? E pá, apagava. E é muito essa questão de tolerância varia muito de pessoa para pessoa realmente, né? Outra coisa que eu ia comentar, né? Foi da fotografia, da direção, também achei a direção muito, muito boa, né? E
Não, vai, continua aí. Eu tô tentando lembrar. Eu acabei esquecendo o que eu ia comentar. Não, na verdade, eu ia comentar do final. Assim, não vou dar Ah, spoiler, porque tu ainda vai ver, para não estranhar, não, apesar pode do filme ser falar. antigo. Não, eu Não, tô é desanimado. porque algo que é legal do final é porque você tem um médico que é trancado lá dentro, porque é ele que percebe, porque ele faz a autópsia. E assim, isso que é curioso, porque como você na época você não tinha, a ciência da época era diferente, você tem ali o médico, que assim, ele é médico, ele não é veterinário. Então ele inicia a autópsia no animal e começa a reconhecer, ó, esse animal aqui tentou assimilar o outro. Por quê? Porque tem uma quantidade de dentes aqui, tem uma quantidade de vértebras aqui, enfim. Não seria a área dele, né? Mas é o médico, é a referência que você tem. Então, ele começa a cuspir termos técnicos e diz assim, ó, alguma coisa aconteceu que esses bichos aqui se fundiram. E o médico, ele é exatamente o cara que vai atentar para o que está acontecendo ali e ele percebe, cara, não tem como a gente escapar disso aqui. Vamos todos morrer. E é mais, não sei se chegou a ver a cena, que é mais no final, que ele realmente tenta explodir tudo. Ele pega a dinamite para tentar explodir a base inteira. Então, é um pouco exagerado até, principalmente pelo personagem, porque ele é o personagem do médico, assim, numa hora ele tá lúcido, corta a cena, o cara tá completamente louco já, né? Enlouqueceu de vez. Então, assim, é algo que é a linguagem da época para realmente tentar mostrar que o cara ele ficou ciente de tudo que estava acontecendo, mas ele enlouqueceu. Ele perdeu a sanidade dele. E se a gente for pensar um pouco para os contos do H.P. Lovecraft, são os contos de terror, e nesses contos, assim, o Carpenter se baseia muito também nesses contos de terror do Lovecraft, apesar de não fazer adaptações dos contos, né, ele coloca muitos elementos. Então tem isso do personagem que ele entra em contato com o monstro. Às vezes ele vê simplesmente o tentáculo do monstro passando pelo corredor e ele enlouquece, porque aquilo ali vai além da compreensão dele. Então, pra gente é bizarro porque a gente está exposto a isso na mídia, no cinema, nos quadrinhos, nos jogos de videogame, a monstro de todos os tipos. Se a gente vê um monstro na vida real, não precisa nem ser um monstro. Se a gente vê uma preguiça albina, por exemplo, não vai ser algo tão bizarro. Mas se a gente pensar para a pessoa da época, principalmente de quando as histórias foram escritas, os contos foram escritos na década de 20, década de 30, se você entra realmente em contato com algo incompreensível, você enlouquece. E o Carpenter tenta trazer isso para o filme. Apesar de ficar um pouco caricato, porque é aquela cena, numa cena o cara tá lúcido, na outra endoidou de vez e já quer explodir tudo. Ah, e falando nisso, né? Ele pega a arma e começa a dar tiro, né? Nas paredes que eram de papelão e não mata ninguém, sabe? Arma com 500 balas, um revólver, né? Com 200 balas. É uma coisa assim que pra mim já não desce mais. Eu lembrei de outra coisa que eu ia falar. Você vê umas cenas que são, pô, que clichê, né? Provavelmente o filme é que deu origem a todos os outros clichês que a gente já assistiu hoje, né? Daquela que eles tá um acusando o outro, que é você e tal, não sei o que tá com um monstro, tá contaminado. E você vê que é algo pô, que coisa mais besta, né? Mas é porque aquilo ali, como eu comentei quando eu tava falando do Rambo, aquilo ali aconteceu há 40 anos, né? 40 anos atrás, velho. 40 anos atrás. Então, provavelmente aquele filme de 40 anos atrás é que deu a inspiração para todos esses que a gente assiste hoje. O caso de Rambo, esse também, essas discussões. Tipo, a terceira coisa que eu falo que eu esqueci. Ah, e a assimilação, né? Estava falando de assimilação. E o que é interessante, que eles vão lá, né? Vão ver a base que foi destruída, pega o fogo, aquelas coisas todas. E eles trazem um corpo, né? Que no início a gente não. Um corpo todo estranho. E você não sabe muito bem o que é aquilo. Parece que é um alien, né? Inicialmente é um alien, não sei o quê, aquela coisa toda. E depois ele faz essa autópsia, né? Esse trabalho médico. Ele começa a ver, olha, tá estranho isso aqui, porque não é humano, mas tá cheio de coisa humana aqui, né? Tá esquisito esse negócio. E ele vai fazendo essa autópsia e você vai ficando cada vez mais confuso. Porque, porra, se é alienígena, né? Não era para estar tendo coisa humana, né? Então,
como é que teve uma invasão alienígena e a gente não soube de nada, né? Mas falam que estavam sem comunicação no início do filme. Aí depois eles descobrem a espaçonave. Aí vão ligando os pontos, né? Que provavelmente mostra lá o bloco de gelo, como se tivessem pego, para poder, já que é como é que Exato, fala? porque o Uma bloco de base gelo a de gente, pesquisa, acharam um o corpo bloco de diferente gelo a gente vê da no base de começo, né? pesquisa, nada mais lógico investigar o que é aquilo, da mesma maneira que o médico estava lá e foi analisar, fazer a pesquisa daquela situação toda. E começa a ter essa contaminação, isso tudo. Só que você vai entendendo ao longo do filme, né? O filme te dá um cachorro correndo e um cara em cima de um helicóptero metendo bala no cachorro. Daqui a pouco você vê pessoas. Você vê uma base aliada incendiada. Daqui a pouco você vai lá ver e tem um corpo estranho. Daqui a pouco você acha que é um alien. Aí as coisas vão. A história vai sendo construída ao longo do suspense e da tensão. Sim, sim, que é o que já entrando um pouco numa das indicações do final. Por exemplo, em 2011 fizeram uma continuação do The Ah, Thing, né? Que também se chama The Thing, sendo que assim, ele não é uma continuação, ele é um prequel, né? É uma história que se passa antes do primeiro filme, que ele conta exatamente o que aconteceu na base dos noruegueses. Assim, tá. é aquele tipo de prequel absurdamente genérico. Assim, ele vai te contar uma história que você já viu. Porque não importa o que aconteceu lá dentro, o que importa é realmente o resultado, a consequência do que vai e o que acarreta na base dos estadunidenses. Só que esse The Thing de 2011, ele também não chega a ser um filme ruim, que você olha assim, que porcaria de filme. Ele é um filme que os trunfos dele são realmente repetir os trunfos do primeiro filme. Então, aquela tensão dentro da base, eles descobrindo o Alien. Tem algumas cenas até quando você tem uma tecnologia maior, já em 2011, mostra um pouco mais de detalhe da nave já presa no Ártico. Tem algumas coisas bem interessantes, mas não vale a pena. Mas é exatamente isso. É um filme que ele tenta fazer o que tu acabou de dizer, só que de forma linear. Ele vai te contando tudo linearmente. Contratam a galera para ir para a base. Os pesquisadores vão lá para a base para fazer um estudo de glaciologia. Chegam lá, quando estão escavando, encontram a nave. Aí, quando escavam mais, encontram o bicho, né, o monstro. E aí eles se descongelam ele e ele se solta dentro da base. Enfim, de forma linear, o que o filme original conta não linearmente. E algo bem legal que eu acho do filme de 82 é a coragem dele de não mostrar a forma real da coisa, do The Thing, porque você vê muito ele se assimilando às pessoas, aos animais, sendo que tem hora que ele aparece como uma aranha, tem hora que ele aparece como outro tipo de monstro, então em momento algum ele te define qual é a forma física. Por exemplo, a cena da barriga mesmo, a barriga se abre com dentes, né? Então, poxa, que monstro é esse que toma várias formas? E é algo que eu acho bem curioso, diferente de outros filmes que no final sempre tem que revelar realmente a forma real do monstro, ou, sei lá, tem que mostrar o Jason sem máscara, sabe? Tem essas coisas que eu acho que foi um filme corajoso por conta disso. Entendi. Assim, eu talvez não indicaria para ver filme, porque não é um gênero que eu hoje eu vou sentar para assistir filmes de terror. Mas é um bom filme, né? Eu vou terminar de assistir, mas assim, gostei. Para estudar, para analisar, para ter certeza que você não gosta do gênero, você pode assistir, né? Mas eu curti a recomendação, né? Eu estava tendo acesso a ele hoje, né? Peguei, teve esse negócio do idioma, mas assim, é um filme divertido, né? De certa forma. Claro, você não vai gargalhar, né? É divertido, ele vai Ou até vai, de nervoso, né? uma adrenalina, né? Uma tensão. Mas eu vou terminar de assistir ele, mas assim, é um filme que te prende. É um filme que empolga, te prende, né? Mesmo com esses detalhes do cara andando sem camisa na neve, né? Sem casaco. É um filme que te prende e você tem essa situação de tensão, né? Então, eu acho que ele cumpre bem o seu papel. Até o momento, ele cumpre bem o seu papel de filme de terror. Agora, com relação à ficção científica, é que eu não entendi muito bem Fica ficção muito de científica. lado, fica muito de lado a ficção mesmo.
Porra, aquele computador velho não é ficção científica, né? Aquele monte de rádio velho. Não tem nada futurista naquele filme. Talvez para a época as pessoas talvez não tenham conhecimento de base na Antártida, né? Na base de pesquisa nesses locais, talvez possa surtir como algo futurista para início da década de 80, né? Mas para a gente já sabe que isso existe, né? E tem outras coisas também, não faz muito sentido, né? Muito ficção científica, né? Não tem arma laser, não tem nada tecnológico, equipamentos, né? Acho que a coisa mais tecnológica que eles usam é um helicóptero. É ficção científica por conta do alienígena. E ponto. É isso. Entendi. Então, a espaçonave cai e tem um alienígena, mas assim, deles mesmo não tem muita coisa. E só comentar aqui, que o Júlia comentou aqui também, que assim, que realmente tem algumas coisas parecidas com A Cor que Caiu do Céu, que é um dos contos do H.P. Lovecraft que eu estava comentando, que é justamente por conta do desequilíbrio dos personagens diante da situação. E esse conto, A Cor que Caiu do Céu, ganhou uma adaptação de filme bem legal até, acho que foi em 2019 ou 2020, com o Nicolas Cage. Então, assim, apesar do Nicolas Cage, é um filme bem interessante e ele tem uma vibe diferente. Ele tem uma vibe diferente de terror, porque é aquele terror que, assim, no geral, cai um meteorito numa fazenda e as pessoas vão investigar o que foi esse meteorito que caiu. Sendo que coisas malucas começam a acontecer ao redor da fazenda porque esse meteorito caiu. Mas em momento algum ele te diz o motivo. É alguma invasão alienígena? Será que a galera tá ficando maluca por conta da... É histeria coletiva, sabe? Por conta de algo que está acontecendo. Sei lá, é algum motivo... É o governo que está tentando encobrir algo. Enfim, ele não te deixa claro e você vê os personagens surtando, indo à loucura por conta desse fato do meteorito caindo. Então, assim, é bem interessante. Vale a pena dar uma conferida. E ela tá vindo aqui para comentar o Halloween para ser justo com o John Carver. Não, Halloween é foda. Um dia a gente vai comentar sobre Halloween. Não sei o que tá me incomodando. Eu peguei, né, dessas listas de clássico, né, já falamos sobre outros filmes, né, essa ideia de ficção científica e thriller, né, um que eu vi no cinema que eu gostei na época é o Super 8. Que é do... É legal, do J.J. Abrams. Uhum. Assim, é um terrorzinho para criança, né? Para adolescente. Uhum. Eu, na época, eu fiquei todo cagado, né? Mas é um filme que é divertido também. É divertido. É legal, principalmente pela vibe meio filme de Spielberg, né? Que ele tenta homenagear os filmes do Spielberg da década de 70, 80 e tal. Tem um filme legal, bem legal. Legal. E eu tô para ver também o Iluminado. Um clássico que eu passo meus alunos assistirem a cena da Velocity TV, só que eu não vi, eu não consegui assistir. Aí eu vou ser polêmico aqui, André. Eu não gosto tanto do Iluminado. Mas eu tenho que assistir. Eu passo mesmo o pessoal ver, bota a cena do filme, eu conheço os clássicos para poder ver, né? Foi que nem o Laranja Mecânico, eu tive que assistir para poder entender por que das pessoas usarem a camisa do Laranja Mecânico. Aí cheguei à conclusão que as pessoas usam a camisa laranja mecânica, elas acham bonita, porque elas não entenderam. Exato, elas não entenderam o filme. Se tivessem entendido, não usariam. Não usaria a camisa do laranja mecânica. Né? Aí eu preciso ver o Iluminado, ver outros. Porque o Iluminado é um filme que ele é muito usado como referência para a cultura pop, né? Assim como o Laranja Mecânica. Ele é muito utilizado e as pessoas... fazem várias menções ao Iluminado, né? O Batman, quando saiu também, com Jack Nicholson. O próprio ator ficou consagrado por causa desse filme. Então a gente precisa ver para poder entender e respeitar, de certa forma. Eu não gosto, assim, mas... É um filme... O Iluminado ele é um filme muito bem dirigido. Assim, não é um filme ruim. Eu realmente não gosto porque eu acho a história chata. No geral. Talvez porque eu tenha lido o livro também e eu acho o livro chato, aí, consequentemente, a adaptação também eu acho chato, enfim. Então, assim, não é realmente que o filme seja ruim, mas pra mim, meio que... o Iluminado, beleza, filme bem dirigido, ok. É isso. Ok. Tem que ver também que o seu nível de exigência, tirando para isso que eu vi, é diferente do meu. Mas é questão de gosto, né?
Então, né, aproveitar e perguntar, né? Você está falando de indicações, dê mais indicações, né? Você deu esse do Nicolas Cage, que é Pronto, comédia. sim, sim, sim. Já que pediram aqui nos comentários, assim, para quem nunca Ah, assistiu Halloween, o Halloween de 1978, primeiro, ele entrou na Netflix semana passada, então tá disponível lá, fácil, fácil pra galera assistir. Vão atrás do tá. Halloween. Inclusive, entrou o Halloween 2, de 82 também assistam, que é excelente também. É a mesma época desse filme que a gente está comentando hoje. É da mesma época, é da mesma época. E mês que vem vai ser lançado Halloween Kills, né? Que é a continuação dessa nova safra de filmes. Que assim, o Halloween de 2018 é excelente e esse Halloween Kills também assim promete. Então, quem nunca teve contato com a franquia, recomendo porque é excelente. Todos os clichês de slasher que a gente conhece desde sempre foram criados em Halloween. Então, é aquele esquema. Você pode assistir e achar tudo um clichêzão. Mas é um filme muito bem dirigido e é o que criou realmente todos os clichês do gênero. Agora, fugindo do terror, né? Eu queria recomendar alguns filmes que eu assisti hoje de manhã. Na verdade, vai acabar um sendo de terror, né? É um filme chamado Maligno, dirigido pelo James Wan. James Wan que dirigiu Jogos Mortais, dirigiu Invocação do Mal, dirigiu um dos Velozes e Furiosos 7, por exemplo, o filme do Aquaman. Você viu no cinema, porque está em cartaz. Olha, eu tenho uma locadora muito boa. Tá bom, vamos lá. Acabei de que o CI tem sessão agora às 18h40. O filme está disponível nos cinemas, sendo que ele lançou simultaneamente no HBO Max, lá de fora, né? Então, a galera já ripou, tá ligado? Mas, assim, é um filme bem interessante de terror. Ele até, assim, ele é um pouco inovador em alguns momentos, e ele é um filme bem dirigido. Então, algumas cenas elas não são tão óbvias. Você acha realmente que vai acontecer aquilo que você está esperando e ela subverte tudo e te engana. E te engana bem, porque a direção é bem feia, é bem interessante. Um outro filme que... Fez muito filme bom. Tô vendo aqui. Não, o James Wan tem muito filme bom. Ele tem muito filme bom. Tem um monte de filme aqui. Jogos Mortais, Mortal Kombat. Não, Mortal Kombat não é dele, não. Acho que ele foi o produtor. Vamos ver aqui. Mas vai lá. E, assim, outro filme que eu quero recomendar, que eu acho que também tá... agora. Ele foi o diretor do Aquaman. Uhum. Um outro filme é o Caminhos da Memória. Acho que também foi lançado no HBO Max lá fora e deve estar disponível nos cinemas daqui. Que é Caminhos da Memória, o nome original é Reminiscence. Esse filme a diretora desse filme é uma das criadoras de Westworld. Então, é um filme realmente de ficção. É um filme de ficção científica, de fato, só que ele é um filme noir de ficção científica. Então, ele tem todo o background de ficção, mas tem todo aquele clima noir. Tem o detetive, tem a mulher fatal, tem locais com ventilador, com muita sombra, ventilador rodando devagar, gente fumando, e uma investigação, que é com o Hugh Jackman. É um filme bem interessante, um filme bem legal. E o terceiro filme que eu queria indicar, que eu acho que também deve estar no cinema, é um filme com o Jason Statham, que se chama O Infiltrado. Em original é Wrath of Man. É um do filme do Guy Ritchie. Guy Ritchie, que é o diretor dos filmes do Sherlock Holmes, dirigiu Snatch, né? Dirigiu... Porque o cara tem... Acho que tá no cinema também. Que esse filme, André, assim, eu acho que é um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Ele é uma mistura daquele O Plano Perfeito com o Fogo contra Fogo. Então, porque tem uma história de assalto a banco, assalto a carro forte, mas tem também toda a questão do plano e das reviravoltas da história. Com o Jason Statham lutando, atirando, com cenas de ação assim incríveis. Assim, é um filme muito bom, muito tenso. Apesar de ser o Jason Statham, não é um filme descerebrado, tipo Mercenários, tipo Carga Explosiva, por exemplo, que é simplesmente ele atirando o filme inteiro. E é um filme muito bem editado.
A edição É. desse filme, assim, é fantástica. Então, O Pelo Infiltrado diretor, também recomendo. Pelo diretor, parece ser um filme bom, porque ele fez Aladdin, que eu vi que eu gostei. Ele fez Sherlock Holmes, o primeiro. Né? A gente tá Uncle, acho que é dele também. Blockbuster, né? Mas são filmes assim que você vai, pô, legal, massa. Uhum. Uhum. E você consegue ver várias vezes. E não é divertido, assim. Se compromete ao que foi produzido. Bem produzido. Então, fica a indicação desses três: Maligno, Caminhos da Memória e O Infiltrado, para quem quiser assistir. Os filmes estão disponíveis no cinema, mas não saia de casa, não vá para o cinema ainda, não é momento de ir para o cinema, assiste em casa. Eu vou ver se eu consigo pegar na HBO também para assistir. Na locadora. Eu vou tentar pegar na HBO também para assistir, vou alugar, ou então pelo YouTube, né? YouTube também dá para alugar filme. Mas é isso, né? Eu vou terminar de assistir o Enigma do Outro Mundo, né? Indicação de filme, eu não tenho. Eu tô vendo série, eu terminei de assistir Breaking Bad, né? Novamente. Muito bom. E eu cheguei a assistir. Eu assisti um filme do Netflix que é com uma Moa, né? Acho que é Vingança em Família. Vingança em Família. Né? Eu achei legal, assim, o tema é bom. Só tem um detalhezinho que eu não curti muito, assim, ele trabalha muito bem, mas eu achei que a menina que trabalha com ele não curti muito o papel dela, eu não. só vi 20 minutos do filme, não consegui passar dos 20 primeiros minutos. Assim, porque tem aquele plot twist, né? Agora tudo tem plot twist, porque se não tiver, a pessoa vê 20 minutos e dorme. Então, ele tem uns plot twists que são legais, mas pô, não me convenceu. A atriz não me convenceu, sabe? Mas o filme é legal, é bem produzido, ele tem uma história que te prende, aquilo tudo, mas no final do filme fica assim. É isso aí. Então, É isso aí. Vingança em Família também é uma recomendação que eu dou, que é novo do Netflix. Tem uns outros também para assistir que eu não vi ainda. E André, se tu assistiu Breaking Bad, vale a pena assistir Ao Caminho, né? Que é o filme do Breaking Bad. Não. Disponível lá do Netflix também. E o Better Call Saul também, que eu ainda não assisti. É que eu tenho medo de... O El Caminho é o filme, né? Que é depois daquela confusão toda. Tá? Eu vi a sinopse do Breaking Bad. Só que para Better Call Saul falam que é legal, mas, cara, é outra série. Então, quando eu começo a assistir uma série... É outra vibe, Não faz mais nada, velho. É uma desgraça. Então, eu tô só The Office, né? Eu tô evitando. Então é isso. Ícaro, obrigado pela participação. Obrigado por indicar filme. A gente por te traumatizar, né? Obrigado por te traumatizar hoje. Não, pena. Tipo assim, conforme for, a gente vai ter bota um outro filme nesse esquema aí, nesse gênero de terror, ficção, pra semana que vem. Se for, eu faço sacrifício, não tem problema não. E a gente falou sobre, né, o Enigma de Outro Mundo. É um filme que, apesar de ser terror, é um filme legal, né? É um filme divertido. É bem produzido. Faz o que é prometido, né? Gera tensão, gera medo, gera terror, isso tudo. E é legal. Vamos ver o que a gente vai falar na semana que vem. A gente vai vendo ao longo da semana. Essa conversa e palavras finais. Já deu suas recomendações dos filmes? É isso. Assista os filmes indicados, assista Anima de Outro Mundo, comendo macarrão, molho sugo. Macarrão, molho sugo. Assistam jantando, que vale muito a pena. Aguarde o processo. Tô brincando. Então é isso, gente. Obrigado. Lembrando que esse material vai estar disponível no YouTube, né? E aqui no IGTV. Até sábado às 5 horas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.